bate-papo, eu gostaria de pedir a intercessão da Mãe das Graças e que o Espírito Santo ilumine a nós e ao nosso convidado de hoje, o Padre Júnior de Aparecida, e que o Menino Jesus nos abençoe e abençoe a vocês que estão nos acompanhando em casa, né? Hoje a gente está fazendo essa live, uma forma um pouco diferente de se comunicar, né? Mas é uma forma que a gente encontrou para chegar até vocês, né? Então, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, né? Eu sou o Felipe, e junto comigo aqui da paróquia está o Kaique, né? Nós somos aí catequistas da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui da Arquidiocese de São Paulo, região Belém, setor Vila Antonieta, né? Para ser bem específico. E a nossa primeira turma de catequese, ela recebeu a primeira comunhão no ano passado, né? E no final do ano passado. E essa turma continua até hoje com a gente. Então, nós inauguramos a turma do pré-crisma, né? Então, essas crianças e jovens continuam conosco até elas terem a idade para iniciar a catequese do crisma, né? Eu deixo aqui também já o convite para todas as crianças e jovens que já receberam a primeira comunhão e queiram participar com a gente do nosso grupo, estão todos convidados. A gente vai retomar agora os nossos encontros online, né? De uma forma que a gente possa estar juntos e como a gente um pouco diferente do que a gente fazia na igreja, né? Porque lá a gente conseguia fazer as dinâmicas, as nossas gincanas, mas a gente vai tentar ser o mais didático e o mais importante é a gente ter esse nosso contato e o mais importante também é ouvir falar de Jesus e contar um pouco a história e também que faz parte da nossa história. A gente poder ter um momento para conversar sobre temas que a gente sabe que é tão importante no mundo hoje, né? Como comentado no primeiro encontro, neste ano de 2020, a Igreja propõe que nossas conversas sejam pautadas no livro de Deuteronômio, que é rico em reflexões morais, éticas, com leis que nos ajudam a regular as relações com Deus e com o próximo. E a campanha deste ano traz como lema: abre tua mão para o teu irmão. Muito bem. Então a gente começou a refletir, né, o livro do Deuteronômio na quarta-feira passada, e hoje a gente tem o nosso segundo encontro. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Padre José Wilson Júnior, que é um missionário redentorista de Aparecida. Padre, seja muito bem-vindo aqui na nossa live, com toda certeza. Obrigado. A sua presença, a sua companhia hoje vai enriquecer muito a nossa conversa, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente e para quem está assistindo, né, em casa, um pouquinho sobre você, a gente vai ficar muito contente. Tá, joia. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela confiança, amizade de vocês. E eu espero ajudar realmente um pouquinho com a reflexão. Quem sou eu? Eu sou José Wilson Inácio Soares Júnior. Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, minha família é de lá. Sou filho único e comecei minha história de igreja um pouco tarde, com 14 anos de idade. Eu fui fazer crisma e, junto com a crisma, a preparação da primeira Eucaristia. Aí fazia eu e mais uma menina catequista, em um dia separado, e todos os domingos a gente fazia a crisma na paróquia de manhã. Foram 2 dias de preparação. Aí no dia da crisma eu recebi a primeira comunhão, e a menina também, e depois da crismei, e aí fizemos um grupo de jovens e continuei ativo na igreja. Interessante porque... Posso falar um pouquinho da minha história vocacional? Claro, por favor. Tem 2 vertentes, porque assim, dois caminhos, né? O primeiro é que quando eu terminei a crisma, o meu pároco, na época, hoje já é falecido, o Padre João Rosa, ele era um senhorzinho de um testemunho tremendo. Ele era desapegado de tudo, incentivava a juventude da paróquia, então tinha uma rincha entre o grupo, né, carismático, aquele grupo de neocatecumenato, né, tinham vários grupos e tinha um grupo de jovens. E esses grupos não aceitavam um pouco a gente, mas ele apoiava, ele dava, né, o apoio necessário, brigava com a gente, e foi assim que eu comecei a me interessar pelas coisas da igreja. Aí, com jovens, a gente começou a fazer pedágio de solidariedade para ajudar crianças doentes, né, para famílias carentes. Aí eu fui fazer, né, da catequese de perseverança, ajudar.
Aí, com as crianças da Perseverança, a gente visitava asilos, a gente fazia uma estratégia mais no cunho de eles poderem olhar ao redor das pessoas, né, e valorizar, e saber que existe pobreza, que existe exclusão, a gente discutia muito isso, mas não batia só dentro dessa tecla, mas a gente fazia um social, né, que eu acredito que é importante para as pessoas, para aquele grupo entender. Aí, o padre, um determinado dia, eu namorava essa menina que fez a primeira Eucaristia comigo, a gente namorou alguns meses, e a gente estava namorando, o padre chegou para nós dois e falou, vocês não querem fazer encontro vocacional? Aí eu falei, não, eu quero casar, ter filho, né, ficar com ela. E aí ele insistiu e falou, não, mas vai para vocês ter certeza, você e ela. Parecia que ele sabia de alguma coisa. Aí eu combinamos, a gente falou, vamos, que a gente namora 4 dias lá, longe da avó, longe da mãe, né? Aproveita o momento. Aí, chegou lá, separou os meninos e as meninas. Então, durante 4 dias, só fui vê-la depois, e quando eu já fui vê-la, eu já estava decidido que eu ia terminar o namoro e que eu ia seguir a vida vocacional. E aí entreguei ela para a avó dela, porque a avó dela era meio militarzona, tive que pedir a mão dela, né, para namorar, enfim. Aí eu terminei, e aí comecei o processo vocacional na Diocese de Mogi das Cruzes. Fiz um processo de encontros, mas não me identifiquei pela vida diocesana ser muito solitária. Minha família é muito apegada, né, eu sou muito apegada a pessoas, gosto de conviver, e aí a linha diocesana não me atraiu. Mas eu agradeci eles, né, e no outro ano eu conheci o Imogi, tem um Carmelo enorme, os Carmelitas Descalços, eu comecei a fazer curso de espiritualidade mística com eles, e nesse curso de espiritualidade mística o Frei me chamou e falou, você não quer, né, fazer uma caminhada vocacional, conhecer a gente e coisa e tal? Isso, estou falando lá em 1993, 4, por aí, né? Aí, eu fui até o final de novo, fiz convivência vocacional, só que chegou na hora de dar a resposta, eu falei que não. Não porque eu tinha ido no convento deles, convivi um final de semana todo, e eles usavam um hábito religioso, né? E com capuz. E durante eles não podiam conversar no corredor, só na hora das refeições. Aí eu falei, não, eu não vou passar o tempo quieto, claro, rezando, enfim, fazendo as coisas, mas eu falei, eu não posso conversar com quem mora comigo, só na refeição. Agradeci também e toquei minha vida. Aí isso foi em 93. Em 94, no comecinho do ano, um amigo, eu era coordenador do grupo de jovens da paróquia, eu e mais uma menina, não é a minha ex-namorada, a outra, e aí foi em outra cidade que é Poá, que faz parte da Diocese de Mogi. E a gente estava de liderança, né, para a juventude e tal, apareceu um rapaz que eu tinha encontrado com ele só uma vez no encontro vocacional da Diocese, que chama Ayrton José. Aí ele falou comigo, você conhece os redentoristas? Eu falei, não, ele precisa conhecer. Aí eu falei, mas me faz uma propaganda aí, quem que é, quem são, né? Aí ele falou, olha, são missionários, são de Aparecida, você é devoto de Nossa Senhora? Eu falei, muito, a minha paróquia é São João Batista e Nossa Senhora Aparecida. Mexe com comunicação em todos os meios, rádio, TV, missão, enfim. Fez uma propaganda enorme. E aí falou, deu um papelzinho desse tamanho, assim, com o telefone do Seminário Santo Afonso, aqui é Aparecida, e falou, liga, pergunta se você pode participar de um encontro. Aí eu liguei, perguntei, o irmão que atendeu na época falou que podia, mas eu tinha que fazer em São Paulo, no Ipiranga. Nunca tinha ido em São Paulo, nem sabia, né, pegar trem, essas coisas, eu era muito tranquilo, mas cheguei na casa de encontro. E, na época, era um estudante de teologia, era uma casa de teologia, que atendeu eu e mais 2 amigos. Também era da paróquia, do grupo de jovens, que foi comigo. Por isso também. Aí, esse estudante acolheu a gente, brincou e tal, e deu um abraço tão gostoso, que eu falei assim, se for para ser padre, vai ser aqui que eu vou ser padre. Ali eu tomei minha decisão de que se eu fosse, eu ia ser redentorista, né, graças àquela alegria, aquele sentimento de fraternidade. E aí,
a semana vocacional, tudo, passei em agosto de 94. Quando foi em fevereiro de 95, eu entrei para o seminário em Sacramento, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E aí, a minha mãe, meu pai, na época, padrasto, e fui lá para Sacramento. Esse ano completo 25 anos que eu saí de casa, porque minha mãe me ensinou uma coisa, que a gente tem que ser feliz na vida, independente do que a gente escolha. E ela sempre fala, todo ano ela pergunta, se está feliz? Se não tiver, volta para casa, a gente procura junto. E isso é uma força tremenda, porque às vezes nem sempre eu estou feliz, nem sempre eu estou entusiasmado, mas essa força da minha mãe de falar assim, ó, o colo está pronto se precisar, né, independente do que as pessoas dizem ou qualquer coisa, isso ajuda bastante. Mas aí é onde a gente tem a oportunidade de conversar, de dialogar, dar risada, contar algumas tensões que a gente vive no dia a dia, né? E esse ano eu completei 14 anos de padre, aqui em Aparecida. Eu ordenei em Mogi, né, com o Dom Raimundo na época, e já morava aqui em Aparecida como diácono e formador, fui formador de um seminário 3 anos, de propedêutico. Depois para a editora Santuário, fiquei 6 anos na área comercial. Depois eu fui para Santuário e fiquei na área administrativa 3 anos, que foi até 2017, dos 300 anos da imagem. Em 2018 eu fui transferido, continuei no Santuário, mas fui transferido para a obra social, que é o Centro de Assistência Social, que é o CAS, que a gente chama, que é da província. Aí eu coordenei durante 1 ano, e o ano passado eu voltei para a editora novamente para a área comercial, cuidando das livrarias e da área comercial de 2 editoras, a Santuário e a Ideias e Letras. Então é um pouquinho, um resumo. Muito legal. Não faltou trabalho, né, Padre? Não. Muito bem. Então vamos lá, o Kaique vai ler para a gente a leitura que a gente vai fazer a reflexão hoje, tá bom? Certo. Vou pegar aqui. Vou começar aqui, tá? Pode começar? Pode. O maior dos mandamentos. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra, aonde ides entrar para tomar posse dela. Assim, temerás o Senhor, teu Deus, observando todos os dias de tua vida. Tu, teu filho e neto, e todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz, e te multipliques copiosamente na terra, que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que não construíste, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas, que não ajuntaste poços, que não cavaste vinhas e olivais, que não plantaste, e quando comeres a saciedade. Então, guarda-te de esquecer o Senhor, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre as nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti, e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Mastra. Observarás
suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante de teus olhos, para que sejais feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsasse diante de ti todos os seus inimigos, como disse o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Essa leitura, ela vem em linha com o tema de hoje, né? Hoje o nosso tema de reflexão é o amor é a essência da lei. E é justamente isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque quando Deus enviou essa lei para o povo de Israel, Deus nunca pensou em oprimir o povo com a lei, né? Deus ele ama e amava tanto aquele povo, né? Que para o povo viver em paz, para o povo viver em harmonia, ele estipulou algumas regras, né? Para que pudessem viver numa sociedade minimamente, né? Então você não pode roubar o outro, né? Você não pode matar o outro, não cobiçar as coisas do outro, né? E começa falando, né, de honrar pai e mãe, então dar valor para a família, né? Seja ela quem for a sua família, seja sua avó, seja seu tio, seu padrinho, família é aquela que cuida de você, né? E Deus, então, ele pensou em tudo isso com amor, né? Por mais que às vezes a gente ache que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco e o Deus do Novo Testamento é aquele que eu quero sempre ouvir, não é, né? É o mesmo Deus, né? E que, por amor, ele deu a lei, né? Para que a gente pudesse não carregá-las no ombro, mas no coração, né? E é um pouquinho isso que a gente vai falar hoje, né, Padre? A gente gostaria de conversar, a gente tem algumas perguntas que a gente pensou, né? E a primeira delas é a seguinte, né? Antes da pergunta, eu posso só complementar minha história vocacional, porque eu falei que tinha duas vertentes, só contei uma. Pode, claro. Pode. Que é uma coisa interessante, né? A gente não controla essas coisas. Quando eu entrei nos Redentoristas, aconteceu uma engraçada. A primeira viagem que eu fiz para casa da minha mãe, que eu voltei, eu fui na casa da minha avó, mãe do meu pai. E ela começou a perguntar de alguns padres redentoristas. E eu nunca tinha ouvido falar deles, né? E não sabia que ela conhecia. E cheguei em casa e minha mãe também perguntou a mesma coisa dos mesmos padres. Aí eu falei, mãe, por que a senhora está falando disso? Eu nunca vi a senhora... Ela, naquela época, não participava muito da igreja, estava meio afastada. Aí ela falou, não, é que o seu pai, não, meu pai, quando tinha 10 anos de idade, ele foi seminarista redentorista aqui em Aparecida. Olha só. Ele foi 2 anos, né, criança ainda, e com isso, depois minha mãe proibiu meus parentes e meus familiares de contar, porque ela não queria que eu me influenciasse por causa dele. Olha que coisa engraçada. Aí eu entrei e descobri que ele tinha sido seminarista. Era isso, fechar. Olha só, nossa, esse é um ponto muito importante, né? Então, mas vamos lá, faz a pergunta aí. Vamos lá. A primeira é o seguinte: nos foram deixados mandamentos a serem seguidos, né? O primeiro deles, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O senhor acha que esse mandamento, hoje em dia, ele é colocado em prática? Felipe, Kaique e demais que estão assistindo a gente e ouvindo, me fez pensar essa pergunta, porque a resposta poderia ser coletiva, né? E simplesmente diríamos que sim, que esse mandamento é colocado em prática. Mas dentro do contexto, e aí a gente tem que lembrar sempre que a palavra de Deus, ela, né, tem de história, tem muita coisa, e é dentro de um contexto, né? Não dá para mim traduzir hoje para aquele momento, só porque ela tem uma palavra X, enfim. Dentro desse contexto da saída do Egito, porque, né, ele tirou todo o povo do Egito, e eles estão indo para a Terra Prometida, onde corre leite e mel. Moisés falando da entrega total de vida a Deus, quando eles chegarem na Terra Prometida, né? Ele fala que tem que se entregar totalmente a Deus. E isso ele desperta, e é interessante, o 1/3 de responsabilidade de cada pessoa, né? 1/3 que eu tenho sobre as minhas escolhas, a instituição tem também 1/3 de responsabilidade sobre as escolhas que ela faz, e também a comunidade, né? Isso faz trabalhar esse 1/3 dentro desse contexto. E agora, trazendo para o contexto de hoje, né? E perguntar se estamos colocando em prática, aí sim veremos uma resposta individual. Ao meu ver,
ainda temos muito que crescer enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto pessoas, né? A pandemia que estamos enfrentando nos ajuda a repensar esses hábitos, né? Mas eu pergunto, será que nós queremos mudar? Será que as pessoas... Porque mudar incomoda, né? Mudar faz você repensar todo sua vida, sua caminhada, suas escolhas. Então, às vezes eu tenho as minhas dúvidas, né? Confesso que eu tenho minhas dúvidas sobre esse mandamento ser colocado em prática. Pois, como eu falei, mudar incomoda e faz sair da zona de conforto. Então, o mandamento do amor é colocado em prática, mas não por todos. A gente vai ter que suar muita camisa para ensinar, né? E como catequistas, como influenciadores, a gente vai ter que dar o testemunho, né? Que é o que hoje mais se fala, falar menos e praticar mais, é o que eu acredito. E tem aquele evangelho que ele vai dizer que se você não ama, né, o seu irmão que você vê, como é que você pode amar Deus, né? Então, e não só o nosso irmão, mas tudo que Deus fez, né? Então, Deus fez o céu e a terra, e ele fez tudo que a gente vê hoje, né? Então, a mãe natureza. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu queimo árvore, né? Se eu piso na grama aqui e a grama nem existe mais, se eu gasto água, assim, se meu cachorro faz necessidade na rua e não recolho. Exato, eu jogo chiclete no chão. Então, são assim, detalhes, mas faz diferença. É muito difícil eu falar que eu amo a Deus, mas as coisas que Deus fez eu não cuido, né? É uma coisa que a gente precisa parar muito para pensar, né? Por isso que eu falo que eu aprendi isso alguns anos atrás, que a gente sempre tem um terço de responsabilidade. Não adianta a gente ficar querendo jogar para o outro, né, ou para alguém, porque um terço é nosso. E as pessoas não querem assumir esse um terço de responsabilidade. É verdade. Segunda pergunta? Vamos lá. Vamos lá? Padre, como os mandamentos da lei de Deus têm se confundido com interesses pessoais nos dias de hoje? Outro desafio para responder. O que eu escrevi, tá? Daí se alguém quiser complementar ou questionar, por favor. Quando de usar o nós para só usar o eu, né, na verdade perdemos, pois aí não buscamos o bem comum das pessoas e do planeta, e somente e transformamos para um benefício próprio. Entenda que não estou dizendo que os sonhos não podem ser individuais, mas eles têm que beneficiar quem está ao nosso redor. E temos que tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca, pois ela tem muita força e nos transforma para o bem e para o mal. A questão está na escolha e no livre-arbítrio. Não sei se ajudei na reflexão, mas... Não, com certeza. E o que o senhor comentou um pouquinho no começo da pandemia veio escancarar tudo isso, né? E como que a gente vivia olhando só para o nosso umbigo, né? E agora a gente não consegue mais olhar só para o nosso umbigo porque a gente vê que a gente depende de muitas pessoas, né? Que a gente precisa de muitas pessoas, né? Hoje, os que podem salvar a vida e cuidar das pessoas são os médicos, são os enfermeiros que estão lá, né? Todos os dias batalhando. E aí, com eles, aí tem toda uma equipe grande, que é a equipe que vai limpar o hospital, deixar de uma forma, né, as clínicas, o pessoal da segurança. E como que a gente precisa das pessoas, né? A gente nunca mais vai poder pensar que eu posso tudo sozinho, né? Porque a gente não pode. Verdade. Né? Eu acredito nisso também. E a gente chegou na nossa terceira pergunta. Certo. E ela fala o seguinte, né? O amor é a essência da lei de Deus, mas é também a essência da lei dos homens, a lei da nossa sociedade? É uma pergunta, né, que você fez. Sim, o amor é a essência da lei de Deus e dos homens também. Pois quando, por exemplo, você pega uma lei de uma cidade, né, de um estado, ou mesmo do país nosso, e essa lei diz que eles vão lutar pela busca do bem comum, e a gente sabe que lutar pelo bem comum, lutar pela vida de todos, em todos os sentidos, né? Então podemos dizer que sim, que o amor é a base de tudo, né, e também se encontra no meio da humanidade. Agora, porque uma lei que é universal e tão antiga, né, porque Deuteronômio está no Pentateuco, então nossa, milhares de anos lá atrás,
eles já estão falando do amor, né? Eles já falam da essência de amar a Deus, amar o próximo, mas pelo amor, né? Então, assim, porque uma lei que é universal e tão antiga, falando sobre o amor ser essência da lei de Deus, é tão difícil de ser assumida e ser usada pelas pessoas. Será que nos nossos dias a gente ensina, né, com testemunho, as pessoas a terem responsabilidade? Eu acredito que só damos a liberdade e cobramos pouco o senso de pertença, o senso de responsabilidade das pessoas. E isso a gente hoje está colhendo nas gerações, né, infelizmente. Porque se dá muita liberdade, porque é mais fácil, né? O filho pergunta, eu dou o celular porque eu não quero que ele fique perguntando. A filha quer uma ajuda, mas a mãe fala para ela procurar com as amigas. Enfim, eu penso que essa questão de dar muita liberdade e não ajudar na reflexão, né, de um senso de pertença, isso dificultando muito a nossa caminhada, né, de igreja, de comunidade, de pessoas, né, mesmo. Mas eu acredito que a essência da lei de Deus, o amor, ela está na lei dos homens também, quando fala-se do bem comum, quando fala que vai se lutar para o bem de todos. Então, ela existe, sim. Uhum. O problema é que essencial, a gente vê que essa lei, às vezes, ela não é aplicada da mesma forma para todos, né? Justamente. 2 pesos e 2 medidas. Exato. Fala aí, Kaique, o que você ia falar? Não, Kaique? que como o amor é essencial, né, na sociedade em si, para a convivência de todos, né? Senão vira um caos, né? Vira um caos. E a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso, né? Não acontecer. Sim, e acho que essa parte da responsabilidade, parece que todo mundo só quer ter direitos, né? Isso, mas justamente. Ninguém quer ter deveres, né? Eu acho que isso falta um pouquinho e é importante, né? É muito importante. É uma batalha diária, né? Como o padre tinha dito, nos pequenos detalhes, né? Sim. Porque a gente precisa acreditar que a gente pode fazer a diferença, sim. Claro que tem dias que a gente não está bem, que a gente acorda com outros sentimentos, com outros problemas. Mas se a gente for pessoas de oração, se a gente acredita e tem fé em Deus, pede para ele ajudar. Ele vai interceder, vai abençoar, né, Deus, mas os santos vão também para interceder por nós. E aí, com essa intercessão, com essa bênção de Deus, a gente vai aos poucos. É que hoje a gente vive o imediatismo, né? A gente quer que as coisas transformem no estalar de dedos. E não é assim, né? A gente tem que ter paciência, porque no sofrimento também a gente aprende, e a gente não quer que ninguém sofra. Eu acho que isso é um perigo, porque o sofrimento ensina, faz a gente crescer, né? Quando você coloca a pessoa numa redoma de vidro, não deixa ela sofrer, aí quando chega na hora lá de adulto, que ela tem que tomar uma decisão, que ela tem que fazer alguma coisa, aí ela faz barbaridade, porque ela nunca não aprendeu, né? Não aprendeu a sofrer, né? No sentido de poder chorar também, poder, né, ver outros caminhos, procurar, porque sempre foi dado, né, na mão, sempre foi dado na boca. Acho que esse é o perigo que a gente está vivendo atualmente. Não, perfeito. Muito obrigado, padre. As ordens, imagina. Obrigado. Vamos lá, Kaique. Padre, agradecemos a disposição em conversar com a gente, né? Principalmente essa noite de aprendizado, né? Eu que agradeço. Agradeço vocês. Compartilhar com a gente. Agradeço vocês, né, pela ajuda, pelo pedido. Confesso que não sou muito, né, dessa praia, mas quando a gente é chamado, acho que a gente tem que se colocar a serviço, né, não ter medo. Então, espero ter ajudado e Deus abençoe nós e os nossos trabalhos. Maravilha, muito obrigado, com toda certeza. Obrigado. Esse está sendo um primeiro experimento da nossa paróquia, né? A gente também está aprendendo bastante. Acho que a pandemia também veio para ajudar a gente também a evangelizar por outros canais, né? Acho Justamente. Acho que é um chamado também que a igreja precisava ouvir, né? De buscar a evangelização onde as pessoas estão. E hoje as pessoas estão muito na internet, né? Então, muito obrigado por ter participado com a gente. E a gente agradece todo mundo que acompanhou de casa, né?
A gente convida vocês a participarem dos demais encontros. A gente tem mais 3 encontros esse mês, né? Para a gente refletir outros temas do livro do Deuteronômio. E agora eu convido a vocês a rezarem conosco, né? Um Pai Nosso e uma Ave Maria, em agradecimento à nossa conversa, a nossa bela conversa que a gente teve hoje. Tá bom? Certo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós que nos temos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. A bênção? Por favor, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre a nossa família, a nossa noite, o nosso descanso, e sobre a nossa catequese, sobre a intercessão de Nossa Senhora das Graças, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado, Padre. Prazer de conhecer o senhor. Prazer todo meu. Ô, Felipe, qual é o nome do pároco aí? Padre Valdir Silveira. Dá um abraço nele por mim, tá bom? Com certeza, pode deixar. Ele deve estar assistindo a gente agora. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Felicidade. Tchau. Divina Aparecida, nos procura. A gente se encontra e reza juntos, tá bom? Com certeza. Tchau. Tchau.